São quantas, não sei se eu posso falar, são nações que falam, né? Nações, né? Exatamente. Eu quase falo uma palavra errada, eu falo linhagem, cara. Mas não tá tão errada, não tá tão errada, porque fala sobre linhagem mesmo. Linhagem, né? Porque aí tem o Queto, Nagô. Isso, Jeje, Queto, Angola, Nagô e Efon. Caramba, tem... São 5. E que é uma coisa interessante. Os portos, né, a gente entende que esse processo... Por que o índio não foi escravizado e o africano foi? Existe muito essa pergunta. E é muito interessante isso para saber por que também que nossos ancestrais foram escravizados. O índio foi tentaram escravizar o índio. E não é porque eles eram preguiçosos, tudo isso que conta. Quando o índio era pego aqui no Brasil, isso não era passado pela coroa portuguesa. Então, o cara podia ir lá e registrar isso o índio como propriedade, igual imposto de renda. Ele podia viver lá com o índio e a coroa portuguesa nunca sabia. Com isso, a coroa portuguesa perdia dinheiro. Os africanos vinham de portos, então nem sempre aonde o porto da onde ele vinha era a linhagem ou era a matriz dele. Às vezes ele vinha de outras cidades africanas e ia, por exemplo, para o porto do Congo. E aí chegava aqui, ele chegava como negro do Congo. Por isso que é tão difícil você saber a origem desses negros, é muito difícil. E nos portos existia uma fiscalização pesada, onde tarifava o negro. Então o negro era interessante financeiramente. Não foi porque o índio foi preguiçoso, nada disso, porque escravizar por escravizar, a gente sabe que eles escravizavam qualquer povo que seria um povo que não fosse reconhecido por eles ou os interesses deles, né, naquela época. E eu não culpo a Igreja Católica, como muita gente fala, foram os dirigentes, interesses da coroa e a igreja e as pessoas que estavam na igreja naquele momento. Não foi Cristo que fez isso. Não foi Cristo que mandou jesuítas, quando os negros chegavam com as suas marcas tribais, riscar uma cruz em cima. Você já viu uma saída de iniciado? Não. Raspar a cabeça, tudo? Não, já. Aquelas pinturas que fazem com cruz, sim, é uma representação desse tempo. Porque eles chegavam aqui com marcas tribais, como, né, essas que eu tenho. E aí, para apagar esse passado, eles riscavam com a navalha assim, ó, uma cruz, para poder santificar aquela pessoa, para poder batizar. Então, esse é um processo que está muito enraizado dentro da nossa religião, no sentido do negro vir para cá. E todo esse processo que nós vivenciamos hoje de nações é uma reprodução desses negros que se juntavam através de afinidades. Somos Banto, somos de origem Yorubá, somos de origem, de Fon. Então, cada um deles foram se agrupando como uma forma de sobrevivência, como uma forma de dependência para sobreviver. Caramba, cara. Eu conheci Nagô, né, que fala, o Queto, só que eu nunca soube a diferença de uma para outra. Uma vez me falaram que o Queto era mais voltado para trabalho com ervas, umas coisas mais voltadas assim para a natureza, tal, e algumas outras já ia mais para aquele lado raiz mesmo, que era de matança, né, que é difícil falar hoje assim do sacrifício, né, todos cara, os assuntos, você pode abordar todos os assuntos aqui. A galera hoje tá muito sensível, né? Então você vai falar matança de animal, tal, não sei o que, a galera fica... Não. Dentro desse processo das nações, todas as nações elas têm um processo parecido de construção de religiosidade dentro da religião, né, da espiritualidade. Porque espiritualidade é uma coisa, religião é outra. A religião é aquilo que se repete, aquilo que é transmitido através da ancestralidade, mas existem pontos onde se encontra, né? A reclusão do iniciado, que tira um tempo de desconectar com o mundo, isso é muito parecido. Então, a diferença do Queto para outras religiões, a primeira é a origem, né? Que o Queto tem origem ali em Oió, naquela região que hoje é a Yorubalândia, né? Que a gente chama de Yorubalândia, que é ali na Nigéria. E as outras religiões têm origens diferentes. Então, isso determina que os atos religiosos são diferentes. Mas como a gente está falando de África, é tudo um pouco parecido, né? Eu passei pelo Nagô, pelo Nagô-Ebá, eu passei pela Angola e eu passei pelo Queto. Foram 3 nações, as 2 primeiras foram escolhas da minha família e o Queto foi escolha minha, porque naquela ocasião a minha ignorância me levava a acreditar que o Queto era uma nação muito mais organizada, uma nação que pensava um pouco mais na questão ambiental, sim, que prestava atenção um pouco mais no cotidiano do iniciado. Então eu ficava pensando assim, meu Deus, como que a pessoa vai ficar
quase 6 meses de preceito, como que a pessoa vai abandonar a vida quase 1 mês? E o Queto, ele tem dependendo de cada, que dentro das nações existem as raízes, então assim, eu observava o Queto e eu tinha mais acesso, porque uma curiosidade que na época da ditadura, escritores se refugiavam dentro das casas de santo, e eles escreviam muito, então o fato do Queto ser bem conhecido, não é que ele é melhor do que outras nações, é que dentro, os escritores como Jorge Amado, o filósofo Sartre, enfim, outros Zobás que eu não recordo agora, que a gente fala dos Zobás porque os Zobás da Bahia foi um livro que reuniu Jorge Amado, Caribé, que era um artista plástico, Verger, que era um francês, que muito dos materiais do Queto veio de Verger, que era um antropólogo francês, que veio para o Brasil, e foi o estudo da vida dele, foi sobre os encontros de visão, né, as diferenças e as igualdades que existiam entre o Atlântico, né, entre a África e o Brasil. E ele fez um trabalho fantástico, né? Ele abriu portas para que a gente possa hoje falar, Ogum veio da Nigéria, do Irei, lá. Oxum veio. Ele trouxe uma bagagem e nem era a intenção dele publicar nada. Era só estudo, ele recebia para isso. E ele se apaixonou pelo candomblé. Então, naquela ocasião, eu acreditava que o Queto era mais evoluído, né? Imagina, 19 anos, tinha muito material, eu lendo muito, porque eu precisava herdar uma casa, mas eu achei que ia ser aos 50 anos, quando minha mãe falecesse. E não foi bem, foi aos 21, quando minha mãe falou assim, Diego, eu não tenho emocional para lidar com as pessoas.